Olá, crianças, boa tarde. Mais uma vez, a Pro tá aqui agora para a gente aprender um pouquinho sobre o assunto que está lá no nosso livro, na página 31 e 32, que é a acentuação de palavras monossílabas tônicas, né? Mas antes eu quero lembrar para vocês o que significa a palavra monossílaba, né? Vamos lá. A palavra monossílaba, a palavra ela tem duas palavras dentro dela, tá vendo? Uma palavra só com duas, ó, mono e sílaba. Então, significa mono, significa uma, e sílaba, sílaba. Fácil, né? Então, mono quer dizer uma. Então, a palavra é monossílaba quando ela tiver apenas uma sílaba. Então, vamos lá. Exemplos, nós temos uma variedade muito grande de palavras monossílabas. Vamos lá. Como eu falei, são aquelas que têm apenas uma sílaba. Estão vendo aqui? Então, veja alguns exemplos de palavras monossílabas, né? Então, nós temos pé, pão, chão, rei, lei, mão, trem, sol e muitas outras, como o número 1, né? Como a mão aqui já tem, fé, paz. Então, existe uma outra infinidade muito grande de palavras que tem apenas uma sílaba. Lembre, mono quer dizer uma, então é monossílaba quando se trata de uma sílaba, tá? Então, quanto à pronúncia, a gente vai perceber que existem palavras que a gente pronuncia com mais força. Lembra da palavra, a sílaba mais forte? Então, nesse caso aqui, como só tem uma sílaba, ela tem palavras que são monossílabas, que elas são pronunciadas com mais força e outras com menos força. Então, quando a palavra ela é pronunciada com mais força, nós chamamos de monossílabo tônico, né? Ou palavra monossílaba tônica, tá? E aí no nosso livro traz alguns exemplos, tá? Mas aqui eu trouxe para vocês. Observe aqui alguns exemplos de palavras monossílabas que são pronunciadas com mais força. Por isso que é chamado monossílabo tônico. Eu lembro quando eu era menor, que eu era criança, a minha mãe, meu pai era magrinho, e a minha mãe gostava de dar vitamina ao meu pai. Aí tinha um tônico, né? Era emulsão tônica. É um remédio que tinha. Por que tônico? Porque ali ele dava mais energia, dava mais força ao meu pai, né? Meu pai era pedreiro, ele trabalhava no serviço pesado. Então, minha mãe adorava comprar esse tônico para o meu pai tomar, porque tônico era um composto com várias vitaminas, onde o meu pai ia ficar mais forte para o trabalho. Então, a palavra tônico é o quê? Força. Lembra da força, né? Então, palavras monossílaba tônica é quando ela é pronunciada com mais força. Então, alguns exemplos delas são pá, fé, o nó, aquele nó que a gente dá no cadastro, má, uma pessoa má, lá, pega lá aquele livro, traz, vê, lês, nós, vós, pôs e umas outras palavras que também são pronunciadas com força, tá? Então, existe duas regrinhas básicas, né? Para a gente saber quando essas palavras monossílabas tônicas devem ser acentuadas. Vamos lá? Aí no livro tá dizendo, né, que quando a palavra monossílabo tônico terminar em A, E e O, seguido ou não de S. Olha aqui, ó. Recebem acento tônico, né? Os monossílabos tônicos terminados em O, E, o O, seguidos ou não com S, certo? Então, aqui é uma regrinha das palavras. Aqui nós temos mais alguns exemplos. Vejam só, crianças, ó. Que nós temos já. Todas essas aqui são palavras monossílaba, que tem apenas uma sílaba e são tônicos porque pronunciam com mais força, tá? Prestem bem atenção, ó. Já, pé, ti, pó, tu, mês, céu, dói, paz. Paz aqui é o paz, o plural de pá, aquela pá do lixo, né? Se for paz, no sentido de trazer paz, de tranquilidade, é o paz fazer. Vez, bis,
nus, róis, véus, mês, dó, ré, as notas musicais, mi, fá, sol, lá, si e tem o pôs, tá? Aí aqui a regrinha repetindo, a mesma que tá no livro. Acentua-se os monossílabos terminados em a, ou as, ou es, o, ou os, né? Os ditongos abertos, que é o som aberto com S, o acento agudo. Tá vendo aqui? Eu, ou. Estão vendo? Então, aqui, crianças, são as regrinhas para a gente aprender quando devemos colocar o acento ou não. Por que é importante, Pro? Porque através do acento a gente tem a certeza que a gente escreveu a palavra correto ou não, tá certo? E aí nós temos mais aqui uma observação, que os monossílabos tônicos, que isso não tá no livro, tá? Mas as palavras que têm apenas uma sílaba, né, terminados, que são tônicos, terminados em i e u, não são acentuados, porque as vogais são 5, né? A, E, I, O, U. Então, só vamos acentuar, crianças, as palavras monossílabas tônicas se elas forem terminadas com A, com E o O, certo? Ok? Aí vocês vão agora praticar, né? Isso que a gente viu agora, fazendo a atividade da página 31 e 32. E aí a gente vai corrigir só na próxima aula de português, tá bom?